Existe um momento invisível que separa quem apenas atravessa os anos de quem transforma o tempo em território conquistado. Esse momento não é anunciado, não gera aplausos e não depende de circunstâncias externas. Ele acontece quando alguém assume internamente que não aceitará mais viver abaixo do próprio potencial. A pergunta que define tudo não é otimista nem confortável. O que acontece se 2026 não for tratado como esperança, mas como responsabilidade pessoal? A maioria das pessoas entra em um novo ano carregando desejos genéricos. Querem mais dinheiro, mais reconhecimento, mais paz, mais liberdade. O problema não está no desejo, mas na superficialidade da relação com ele. Desejar não exige estrutura. Conquistar exige. Sem um sistema interno sólido, o desejo se dissolve diante da primeira frustração cotidiana. Existe uma armadilha silenciosa que impede conquistas reais. A crença de que o futuro melhora sozinho. Essa crença se disfarça de paciência, prudência ou realismo, mas na prática gera adiamento crônico. Quando alguém acredita que o tempo resolverá o que decisões evitam, transfere poder pessoal para o acaso, e o acaso nunca constrói trajetórias consistentes. O verdadeiro obstáculo não é a falta de oportunidades, mas a incapacidade de sustentar escolhas difíceis por períodos prolongados. Pessoas falham menos por incompetência e mais por abandono prematuro. Começam motivadas, mas sem preparo emocional para lidar com o tédio, a lentidão e a ausência de resultados imediatos. Conquistas duráveis exigem maturidade psicológica, não apenas entusiasmo. A mente humana foi projetada para economizar energia. Sempre que possível, ela escolhe o caminho conhecido, mesmo que seja limitante. Esse mecanismo explica por que padrões antigos retornam mesmo após decisões firmes de mudança. Não é fraqueza moral, é biologia. O cérebro interpreta o novo como risco e reage tentando restaurar o familiar. Essa reação raramente se apresenta como medo explícito. Ela surge em forma de argumentos razoáveis. Não é o momento certo, preciso me preparar melhor quando eu tiver mais estabilidade. Esses pensamentos não surgem por acaso. Eles funcionam como amortecedores de desconforto, protegendo a identidade atual de ameaças externas. Entender esse funcionamento muda completamente o jogo. Conquistar não é eliminar resistência interna, é agir apesar dela. Pessoas que avançam não são mais confiantes no início. Elas se tornam confiantes depois de acumular evidências práticas de coerência. A confiança não é ponto de partida, é consequência. Quando alguém decide que 2026 será um ano de conquistas, precisa abandonar uma ilusão perigosa, a de que grandes resultados vêm de grandes gestos isolados. Na realidade, eles nascem de decisões pequenas, repetidas com rigor quase entediante. O extraordinário é construído a partir do comum bem executado. Existe uma diferença clara entre quem melhora e quem apenas se ocupa. Melhorar exige foco estratégico. Ocupar-se gera a sensação de movimento sem avanço real. Muitas pessoas confundem esforço com progresso e se frustram quando, apesar do cansaço, a vida permanece no mesmo lugar. O problema não é a falta de trabalho, é a ausência de direção consciente. A teoria central que sustenta qualquer conquista consistente é simples e implacável. Resultados não obedecem intenções, obedecem padrões. Em momentos de pressão, ninguém se eleva ao nível do que deseja, mas recua ao nível do que treinou. Por isso, promessas feitas em estados emocionais elevados não resistem a dias comuns. Padrões não se formam por reflexão profunda, mas por repetição ambiental. Se o contexto não muda, o comportamento tende a se repetir. Esperar que força de vontade sustente transformações profundas é ignorar décadas de evidência científica sobre comportamento humano. A vontade oscila, o ambiente condiciona-te.
Quem deseja transformar 2026 precisa aprender a projetar a própria rotina como um sistema funcional. Isso envolve reduzir atritos para escolhas corretas e aumentar atritos para escolhas destrutivas. Não se trata de rigidez extrema, mas de inteligência estratégica. Disciplina verdadeira nasce quando o erro se torna inconveniente. Considere duas trajetórias distintas. Uma pessoa decide mudar de vida mantendo os mesmos horários, os mesmos estímulos digitais, as mesmas conversas improdutivas. Outra reorganiza prioridades, define limites claros e cria regras pessoais simples, porém inegociáveis. Ao final do mesmo período, os resultados serão radicalmente diferentes, não por talento, mas por coerência estrutural. Existe ainda um fator mais profundo e frequentemente ignorado: identidade. Toda ação precisa ser compatível com a imagem que alguém tem de si mesmo. Quando metas avançam mais rápido do que a identidade, surge um conflito interno. A mente sabota o progresso para preservar a autoimagem conhecida. Isso explica por que algumas pessoas se aproximam da vitória e recuam sem motivo lógico. Transformar um ano exige alinhar comportamento externo com identidade interna. Não basta fazer coisas novas, é preciso tornar-se alguém capaz de sustentá-las. Essa transição não acontece por afirmações vazias, mas por escolhas consistentes que reforçam uma nova narrativa pessoal. Cada ação coerente reescreve silenciosamente quem você acredita ser. Conquistas não exigem permissão externa. Elas exigem encerramento de negociações internas. Toda vez que alguém cede a uma desculpa confortável, fortalece a versão antiga de si mesmo. Toda vez que honra um compromisso difícil, fortalece a versão futura. Esse processo é cumulativo e irreversível quando sustentado. O ponto de virada real acontece quando alguém entende que o ano não recompensa intenções, recompensa constância. Dias comuns revelam mais sobre o futuro do que momentos inspiradores. O poder de 2026 não está em eventos grandiosos, mas na soma silenciosa de decisões aparentemente insignificantes. Quando essa compreensão se instala, o ano deixa de ser uma promessa abstrata e se torna um projeto executável. Conquistas passam a ser consequência lógica de um sistema bem desenhado, não de esperança ou sorte. E nesse momento, algo muda definitivamente. O tempo deixa de ser inimigo e passa a ser aliado. Existe uma linha invisível que separa quem alcança resultados pontuais de quem constrói vitórias sustentáveis. Essa linha não está no talento, nem na sorte, nem nas oportunidades externas. Ela está na capacidade de sustentar comportamento correto quando a recompensa ainda não apareceu. Poucos entendem isso cedo. A maioria só percebe depois de abandonar projetos promissores por desgaste emocional. Conquistas reais exigem preparo para o intervalo entre esforço e retorno. Esse intervalo costuma ser interpretado como fracasso, quando na verdade é maturação. O cérebro humano busca sinais rápidos de recompensa para validar ações. Quando esses sinais não surgem, ele conclui que a estratégia está errada, mesmo quando está correta. Essa interpretação equivocada gera um padrão perigoso: abandonar o processo antes que ele tenha tempo de funcionar. Pessoas inteligentes caem nessa armadilha com frequência porque confundem análise com impaciência. Avaliam cedo demais e desistem cedo demais. O sucesso raramente falha. O tempo é que não foi respeitado. A construção de conquistas exige algo raro: tolerância à monotonia. Grande parte do progresso acontece em dias comuns, sem emoção, sem entusiasmo, sem reconhecimento. Quem só age quando sente vontade não constrói nada grande. A vontade é volátil, o compromisso é estável. Existe uma diferença fundamental entre interesse e compromisso. Interesse depende de estímulo. Compromisso depende de decisão.
Quando alguém decide, elimina a necessidade de negociar consigo mesmo todos os dias. Essa eliminação reduz desgaste mental e preserva energia para a execução. A ciência do comportamento demonstra que decisões repetidas consomem recursos cognitivos. Cada vez que alguém decide se vai ou não agir, perde força mental. Pessoas que conquistam mais estruturam a vida de forma que as decisões importantes já estejam tomadas. Elas criam regras simples que substituem debates internos intermináveis. Essa é a função das rotinas estratégicas. Não são prisões, são libertações. Elas reduzem a carga mental e aumentam a consistência. Quem despreza rotinas em nome da liberdade costuma acabar escravo da própria instabilidade emocional. Outro fator decisivo é a clareza operacional. Metas abstratas geram ações confusas. Diretrizes específicas criam movimento preciso. Quando alguém sabe exatamente o que precisa ser feito hoje, elimina a procrastinação disfarçada de planejamento. A execução se torna direta. A procrastinação raramente é preguiça. Na maioria das vezes, é confusão. Onde há clareza, a ação flui. Onde há ambiguidade, o adiamento cresce. Pessoas produtivas não são mais esforçadas, são mais claras sobre o próximo passo. Existe também um inimigo silencioso das conquistas: a dispersão de atenção. A atenção fragmentada impede profundidade. Sem profundidade, não há excelência. Ambientes modernos foram desenhados para sequestrar foco. Quem não protege a própria atenção vive reagindo ao que aparece, em vez de construir algo intencionalmente. Foco não é apenas desligar distrações externas, é também reduzir ruído interno. Pensamentos não resolvidos drenam energia. Emoções acumuladas ocupam espaço mental. Ignorar o mundo emocional não fortalece ninguém, apenas cria sabotagem invisível. Pessoas que conquistam aprendem a regular emoções. Não suprimem sentimentos, mas não permitem que eles governem decisões. Entendem que agir corretamente nem sempre gera sensação agradável imediata, mas gera estabilidade futura. Essa maturidade emocional é um diferencial competitivo raríssimo. Outro ponto pouco discutido é a relação entre corpo e desempenho. Energia física influencia diretamente disciplina mental. Sono irregular, alimentação caótica e sedentarismo comprometem decisões. Não por moralismo, mas por fisiologia. Corpo desregulado produz mente instável. Quem deseja transformar um ano precisa respeitar os limites biológicos. Exigir constância de um organismo exausto é uma contradição. Cuidar da base física não é vaidade, é estratégia de longo prazo. Sem energia não existe consistência. Existe ainda a questão da identidade. Toda ação precisa ser coerente com a imagem que alguém tem de si mesmo. Quando comportamentos novos entram em conflito com crenças antigas, surge resistência interna. A mente tenta restaurar o equilíbrio conhecido, mesmo que seja limitante. Por isso, mudar apenas hábitos externos não basta. É preciso atualizar a narrativa interna. Conquistas exigem que a pessoa se veja como alguém que cumpre o que promete, mesmo quando é difícil. Essa identidade não nasce de discursos, nasce de evidências acumuladas. Cada decisão honrada fortalece essa nova identidade. Cada concessão desnecessária a enfraquece. Esse processo é silencioso, mas cumulativo. Em algum ponto, agir corretamente deixa de ser esforço e se torna padrão. Outro elemento essencial é a relação com erro. Pessoas imaturas interpretam falhas como prova de incapacidade. Pessoas maduras interpretam como dados, ajustam, corrigem e continuam. O erro não destrói trajetórias, o orgulho sim. Quem constrói conquistas aprende a separar valor pessoal de resultado momentâneo. Isso reduz a ansiedade e aumenta a resiliência. A pessoa não se define por um dia ruim, nem se ilude com um dia bom.
mantém estabilidade emocional em cenários variados. Existe também a necessidade de independência emocional. Caminhos de crescimento raramente recebem aprovação imediata. Quem depende de validação constante ajusta decisões para agradar, não para evoluir. Isso limita drasticamente o potencial de crescimento. Conquistar exige coragem para ser incompreendido temporariamente. Limites claros incomodam. Foco intenso assusta. Disciplina consistente provoca comparação. Quem recua para não gerar desconforto externo abandona o próprio caminho. Em determinado ponto, a referência passa a ser interna. A pessoa não pergunta mais se está confortável, pergunta se está alinhada. Não busca facilidade, busca coerência. Essa mudança redefine completamente a relação com desafios. Quando rotina, atenção, energia, emoção e identidade entram em alinhamento, surge uma vantagem acumulativa poderosa. Cada dia reforça o anterior. O esforço deixa de ser caótico e passa a ser direcionado. O progresso se torna previsível. Nesse estágio, o ano deixa de ser um intervalo de tempo aleatório. Ele se transforma em um campo de execução consciente. Não por causa do calendário, mas por causa da estrutura interna de quem o atravessa. Conquistas começam muito antes de serem vistas. Elas se consolidam quando ninguém está observando. Toda jornada de conquista atravessa um ponto específico onde a lógica já não sustenta a decisão. Não há entusiasmo suficiente, não há sinais claros de progresso e não há validação externa. Ainda assim, a exigência de continuar permanece. Esse ponto não aparece no início, quando tudo parece possível, nem no fim, quando os resultados já falam por si. Ele surge no meio, quando a única coisa que mantém alguém em movimento é a integridade com a própria decisão. A maioria das pessoas abandona exatamente aqui, não por incapacidade técnica, mas por fadiga emocional acumulada. O esforço começa a parecer desproporcional ao retorno. A mente, buscando alívio, passa a reinterpretar a realidade. Aquilo que antes era visto como investimento passa a ser percebido como desperdício. Essa mudança de narrativa interna é sutil, porém devastadora. Nesse estágio, a desistência raramente se apresenta como fraqueza. Ela surge disfarçada de racionalidade. A pessoa começa a justificar a saída com argumentos plausíveis: mudança de planos, novas prioridades, necessidade de equilíbrio. O que realmente aconteceu foi uma tentativa inconsciente de escapar do desconforto prolongado sem ferir a própria autoimagem. Conquistas exigem atravessar períodos em que nada parece confirmar que a escolha foi correta. Esses períodos funcionam como filtros naturais. Eles separam quem está disposto a sustentar decisões difíceis de quem depende de reforços constantes. O sucesso não seleciona os mais talentosos, seleciona os mais consistentes. Existe um fenômeno psicológico decisivo nesse ponto: a erosão silenciosa dos padrões. A pessoa ainda executa, mas começa a negociar exceções. Um dia sem disciplina aqui, um pequeno desvio ali. Cada concessão parece irrelevante isoladamente, mas juntas corroem a estrutura construída. Não é a grande quebra que destrói trajetórias, são os pequenos acordos feitos consigo mesmo. Aqui, a disciplina deixa de ser apenas comportamental e se torna identitária. A pergunta central não é mais "isso funciona?", mas "quem eu me torno se continuar ou se desistir?". Essa pergunta desloca o foco do resultado externo para a coerência interna. E é exatamente nesse deslocamento que a identidade começa a se consolidar. O cérebro humano não lida bem com incerteza prolongada. Ele prefere um fim claro a uma espera indefinida. Por isso cria impulsos para encerrar processos antes do tempo. Esses impulsos não indicam erro no caminho, indicam apenas tensão psicológica acumulada. Quem não reconhece isso obedece ao impulso, quem reconhece, atravessa. Nesse ponto, muitas pessoas passam a buscar soluções milagrosas.
Mudam de método, trocam de estratégia, pulam para novas promessas. Acreditam que o problema está na ferramenta, quando na verdade está na permanência. Permanecer tempo suficiente em algo bem estruturado é raro, e justamente por isso é poderoso. A diferença entre ajustar e abandonar é fundamental. Ajustar mantém o núcleo e refina a execução. Abandonar reinicia tudo para aliviar desconforto. Pessoas que conquistam sabem fazer ajustes cirúrgicos sem perder direção. Pessoas que não conquistam confundem desconforto com sinal de mudança necessária. Outro erro recorrente é medir progresso apenas por indicadores externos. Reconhecimento, retorno financeiro imediato, aprovação social. Esses sinais são atrasados. Quando alguém depende deles para continuar, quase sempre para cedo demais. O progresso real começa internamente na forma como decisões são tomadas sob pressão e na consistência mantida em silêncio. É nesse estágio que a identidade deixa de ser teórica, udo. O que foi decidido nos blocos anteriores agora é testado na prática. A pessoa começa a agir corretamente mesmo sem entusiasmo. Não porque ficou fácil, mas porque voltar atrás começa a gerar mais desconforto do que seguir em frente. Isso é sinal de transformação real. Esse desconforto não é negativo. Ele indica que a versão antiga está perdendo espaço. Pessoas que não entendem isso tentam eliminá-lo. Pessoas maduras aprendem a tolerá-lo. A tolerância ao desconforto é uma das competências mais valiosas para qualquer conquista de longo prazo. Existe também uma mudança profunda na relação com o tempo. O imediatismo perde valor. O longo prazo passa a orientar decisões. A pessoa começa a avaliar escolhas pelo impacto acumulado, não pelo prazer momentâneo. Essa mudança redefine prioridades e reduz distrações automaticamente. Nesse ponto, escolhas simples ganham peso estratégico. Horários, alimentação, consumo de informação, ambientes frequentados, tudo passa por um filtro silencioso. Isso fortalece ou enfraquece o que estou construindo. Esse critério reduz ruído e aumenta a clareza sem esforço consciente. É comum que, nesse estágio, surja uma sensação de isolamento. Certos ambientes deixam de fazer sentido. Algumas conversas parecem vazias. Antigos hábitos sociais já não sustentam a nova direção. Esse afastamento não é arrogância, é alinhamento. Crescimento real exige sair de espaços que pertencem à versão antiga. Aqui entra a prova viva de que esse processo não é abstrato. Eu sou Brian Tracy e aprendi ao longo da minha trajetória que os maiores avanços da minha vida não aconteceram quando eu estava confiante ou motivado. Eles aconteceram quando eu decidi honrar padrões pessoais, mesmo em momentos de dúvida profunda. Houve períodos em que nada indicava progresso externo, mas abandonar teria significado trair decisões fundamentais. Permanecer nesses momentos foi o que transformou o potencial em resultado concreto. Essa vivência revela um princípio inegociável. Conquistas não recompensam intensidade ocasional, recompensam fidelidade a padrões. Não importa o quão forte alguém começa, importa o quanto consegue continuar quando a emoção desaparece. Depois desse ponto de ruptura, algo muda internamente. A pessoa passa a confiar mais no processo do que no próprio humor. Executa mesmo em dias ruins. Não romantiza o sofrimento, mas também não foge dele. Aprende a distinguir desconforto produtivo de desgaste inútil. A relação com o erro também se transforma. Falhas deixam de ser ameaças e passam a ser dados. Isso reduz medo e acelera ajustes. Quem não teme errar aprende mais rápido, corrige antes e avança com mais consistência. A comparação com outras pessoas perde força. O foco se desloca para a coerência pessoal. A pergunta deixa de ser "estou melhor que alguém?" e passa a ser "estou honrando o que decidi construir?"
Essa mudança elimina a ansiedade competitiva e fortalece a estabilidade emocional. Limites claros se tornam naturais. A pessoa aprende a dizer não sem culpa, protege energia, prioriza o essencial. Cada escolha passa a carregar consciência de custo. Cada distração evitada fortalece o projeto central. A partir daí, os primeiros sinais externos começam a surgir. Não de forma explosiva, mas consistente. Pequenas vitórias se acumulam. A confiança cresce não por expectativa, mas por evidência concreta. O caminho começa a responder. Muitos chamariam isso de sorte. Na realidade, é consequência tardia de decisões tomadas quando ninguém estava observando. O mundo só enxerga o resultado final, nunca o processo invisível que o sustenta. Quando alguém atravessa esse ponto, dificilmente retorna ao estado anterior. A percepção muda, a tolerância aumenta, a identidade se consolida. O que antes exigia esforço, agora exige manutenção. Nesse estágio, 2026 será o ano das minhas conquistas. Deixa de ser afirmação motivacional e se torna realidade em construção. O terreno está preparado. O que vem a seguir não é promessa, é consequência inevitável. Existe um ponto final invisível em toda transformação verdadeira. Ele não marca o fim do esforço, mas o fim da hesitação. É quando a pessoa percebe que já não vive mais tentando mudar, mas vivendo de acordo com quem se tornou. Esse ponto não gera euforia, ele gera firmeza, uma sensação silenciosa de alinhamento interno que não depende de validação externa. Nesse estágio, o ano deixa de ser apenas uma sequência de meses e passa a carregar significado. 2026 não é importante por si só. Ele se torna relevante porque representa o período em que você encerrou negociações internas que drenavam energia há anos. O ano em que decisões deixaram de ser adiadas. O ano em que a responsabilidade pessoal foi assumida sem ressalvas. O verdadeiro clímax não acontece quando alguém conquista algo visível. Ele acontece quando a pessoa entende que não precisa mais fugir de si mesma. Não precisa mais se distrair para evitar decisões difíceis. Não precisa mais criar justificativas sofisticadas para manter padrões antigos. A identidade foi atualizada e isso muda tudo. A partir desse ponto, a disciplina deixa de ser uma imposição externa e se torna a expressão natural de quem você é. Agir corretamente já não exige esforço heróico. O que exige esforço agora é agir contra os próprios padrões. Voltar atrás se torna desconfortável. Avançar se torna coerente. Esse é um sinal inequívoco de maturidade. Pessoas imaturas dependem de estímulos constantes para continuar. Pessoas maduras dependem de alinhamento. Elas não perguntam mais se estão com vontade. Perguntam se a ação respeita a identidade que decidiram construir. Aqui, algo fundamental se estabelece: autorrespeito. Não como autoestima inflada, mas como confiança silenciosa baseada em evidência. Você confia em si porque se tornou alguém previsível no melhor sentido. Alguém que faz o que precisa ser feito mesmo quando ninguém está observando. Esse autorrespeito redefine relações. Limites ficam claros, expectativas se ajustam. Algumas pessoas se aproximam, outras se afastam, não por conflito, mas por incompatibilidade de valores. Quando alguém muda internamente, o ambiente ao redor responde, ainda que lentamente. É importante entender que conquistas verdadeiras não criam uma vida perfeita. Elas criam uma vida mais estável, menos caótica, mais intencional. Problemas continuam existindo, mas deixam de controlar decisões. Dificuldades surgem, mas não paralisam. O controle interno foi fortalecido. Nesse ponto, a pessoa não romantiza mais o sofrimento, mas também não foge dele. Entende que desconforto faz parte de qualquer crescimento real. A diferença é que agora o desconforto tem propósito.
Ele não é aleatório, ele está alinhado com algo maior. Existe uma sensação curiosa que surge aqui: clareza. Não sobre tudo, mas sobre o essencial. O que importa fica evidente. O que é ruído perde força. Decisões ficam mais simples porque os critérios estão claros. Isso reduz desgaste mental e aumenta a precisão. Essa clareza permite algo raro: consistência sem rigidez. A pessoa sabe quando insistir e quando ajustar. Não confunde persistência com teimosia. Não abandona por cansaço emocional. Ajusta por inteligência estratégica. Esse equilíbrio é resultado de maturidade, não de talento. Ao olhar para trás, torna-se evidente que nada disso aconteceu de forma repentina. Cada pequena decisão honrada contribuiu para esse ponto. Cada limite respeitado. Cada distração evitada. Cada escolha difícil feita em silêncio. O progresso foi construído longe dos holofotes. É por isso que o mundo costuma chamar isso de sorte. Porque não vê o processo. Vê apenas o resultado final. O que parece repentino, na verdade, foi preparado com paciência. O que parece fácil foi sustentado com disciplina. O que parece natural foi treinado. Nesse estágio, a comparação com outras pessoas perde totalmente o sentido. O parâmetro agora é interno. A pergunta não é mais onde estou em relação aos outros, mas estou vivendo de acordo com o que decidi ser? Essa pergunta mantém a trajetória limpa. Outro ponto importante se revela: manutenção. Conquistar é uma fase, sustentar é outra. Pessoas que entendem isso não relaxam padrões, acreditando que o trabalho terminou. Elas sabem que manutenção exige menos energia do que reconstrução, mas ainda exige consciência. A boa notícia é que quando a identidade está alinhada, a manutenção se torna natural. O comportamento correto já não exige força. Ele acontece porque faz sentido. O esforço diminui não porque a pessoa desistiu, mas porque amadureceu. 2026, nesse contexto, não será lembrado apenas pelos resultados externos. Ele será lembrado como o ano em que você deixou de ser reativo. O ano em que passou a operar de forma intencional. O ano em que parou de esperar circunstâncias ideais e começou a agir com o que tinha. Esse tipo de virada não depende de cenários favoráveis. Depende de coerência diária. E coerência é algo que está sob seu controle, independentemente do que acontece ao redor. Quando alguém muda internamente, o mundo responde com atraso, mas responde. Oportunidades aparecem porque a percepção mudou. Pessoas certas surgem porque os critérios mudaram. Caminhos antes invisíveis se tornam claros porque a atenção está mais focada. Esse é o verdadeiro fechamento do ciclo. Perceber que você não depende mais de esperança. Depende de estrutura. E estrutura foi construída ao longo de cada decisão consciente feita nesse processo. Agora, existe uma escolha final. Não é emocional, não é impulsiva, é adulta. Continuar operando nesse nível, proteger os padrões que foram criados, não negociar com versões antigas que tentam retornar em momentos de cansaço. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Algo dentro de você já entendeu que não existe crescimento sem responsabilidade. Essa compreensão precisa ser alimentada continuamente para não enfraquecer com o tempo. É exatamente para isso que este canal existe. Não para empolgar por alguns minutos, mas para fortalecer estruturas internas, para reforçar clareza quando a dúvida aparece, para lembrar quem você decidiu ser quando o mundo tenta puxar para trás. Se este conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal agora. Aqui você encontrará ideias, estratégias e reflexões projetadas para sustentar disciplina, foco e mentalidade de conquista. Ative as notificações e continue fortalecendo a versão de você que não aceita mais viver abaixo do próprio potencial. 2026 não será especial porque o calendário mudou. Ele será especial
porque você mudou.